Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da União Municipal Espírita de Petrópolis. Eu sou Leandro Carvalho, trabalhador voluntário dessa casa, e vamos dar início a mais uma palestra aqui no canal. Mas antes, gostaria de convidar aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, ativem o sininho, pois assim, todo o conteúdo que for aqui postado, você será notificado. Vamos fazer agora a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estudar a doutrina espírita, de ter a doutrina em nossos corações, a doutrina para nos guiar nesses momentos tão difíceis. Pedimos, Senhor, que nos ampare, nos fortaleça, para que possamos superar as nossas dificuldades e exemplificar o bem, o amor, onde quer que estejamos. Pedimos pelas nações de todo o planeta, que elas possam, Senhor, unidas cada vez mais no seu amor, que possam trabalhar todas em conjunto, visando o bem de cada ser humano, de cada ser vivo. Agradecemos, Senhor, por tudo, mais uma vez. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Fique agora com Mauro Henrique, que vai falar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 a 9. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Boa palestra a todos. Olá, gente linda, amiga e querida da nossa amada União Municipal Espírita de Petrópolis. É uma alegria muito grande aqui estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome da espiritualidade amiga, mentora de nossa casa. Eu, particularmente, estou muito feliz por essa oportunidade, porque para mim é uma forma inédita, né? Fazer uma palestra gravada. Eu sempre, nesses últimos tempos, né, dado as circunstâncias do momento, nós estamos fazendo algumas lives, né? Então é ao vivo. Então ao vivo é um formato. E também nós fazíamos na nossa casa, né, ao vivo lá realmente, presencialmente. Então esse formato para mim é diferente, né? Mas está sendo bem legal, a gente já sente o envolvimento da espiritualidade conosco para nos auxiliar a fazer o estudo que nos foi conferido, né? Do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É um capítulo muito oportuno para nós meditarmos no momento atual, qual a nossa posição. Porque Jesus sempre nos chama, ao tempo todo, sempre nos dá a oportunidade de nos melhorarmos, sempre nos dá a oportunidade de, em sua seara, na seara do Cristo, praticarmos a caridade para com a gente mesmo e para com o nosso próximo. Sempre nos dá a oportunidade da grande missão que nós temos, sobretudo, de cada dia ser melhor, ser humano, menos orgulhoso, menos egoísta do que o dia anterior. Mas estamos atendendo, vamos meditar como introdução do nosso estudo. Será que estamos atendendo ao chamado do Cristo? Né? Será que realmente podemos nos colocar na posição de escolhidos do seu Evangelho no momento atual? Na família em que estamos inseridos? Nas tarefas que temos? Do pão material, do pão espiritual? Nas provações que enfrentamos? Né? Será que estamos passando como Cristo nos pede, nos colocando à frente dessas questões, como se fazendo como Jesus faria? É uma questão complexa, porque não fazemos tudo aquilo que precisamos fazer para realmente, em toda pujança, sermos os escolhidos, não é? Sermos os escolhidos de Jesus.
Engraçado, queridos irmãos, que a gente prepara uma fala e depois essa fala ela vem tomando um formato diferente, né? Então, o que hoje, como introdução, a reflexão inicial é se eu estou atendendo a esse chamado do Cristo, que ele nos chama a todos, espíritas, católicos, umbandistas, budistas, candomblecistas, ateus. Jesus é o nosso pastor, ele nos chama o tempo todo, ele nos conhece, a cada um pelo nome, ele sabe, conhece as suas ovelhas, todas elas, nós fazemos parte desse rebanho, não é? Então essa reflexão, será que nós não estamos perdendo oportunidades de realmente atender ao chamado do Cristo, porque ele nos pede que a gente se melhore, mas que a gente auxilie também. Não é? Para poder auxiliar, a gente tem que nós precisamos ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de saúde física, psíquica, mental e espiritual. Hoje reconhecido mundialmente pela Organização Mundial da Saúde, pelos órgãos competentes. A saúde mental já faz parte para os nossos irmãos médicos, né, da área da saúde. A saúde mental já faz parte do CID, do Código Internacional de Doenças. A questão das influenciações espirituais, né, dessas patologias que até então não se falava na medicina, hoje já se fala, não é? Os transtornos obsessivos, compulsivos, os toques, não é? E as questões das influenciações espirituais. Então, é um leque, meus irmãos, que está se abrindo, é um leque que está se abrindo agora em nossa fala, que é interessante, a gente medita, eu estou meditando com todos vocês. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Jesus não deixa de chamar ninguém. Em quem acredita nele, em quem não acredita, em quem não pensa nisso. E o momento atual, queridos irmãos, é um momento em que a gente é chamado ao testemunho de uma grande provação coletiva que não é por acaso, não é? E é aí que a gente precisa dar o nosso testemunho daquele que foi escolhido, de compreender, sobretudo nós espíritas, de compreender o porquê, não é? De compreender o porquê eu estou passando por isso, sem esmorecer, sem se revoltar contra a vontade divina, porque é da vontade divina. Essa provação, primeiramente, é para melhorar a nós mesmos. E aquele que está melhor ajuda a quem precisa mais, quem está numa condição mais desequilibrada. Alguém pode estar se perguntando, mas eu tenho direito de ter minhas fraquezas, meus medos, minhas incertezas, em especial nesse momento, não tem problema. Mas e as ferramentas que nós temos? Nós espíritas, nós temos as ferramentas da codificação da doutrina, dos livros da codificação, dos estudos espíritas, da oração. Os cristãos, de uma forma geral, o Evangelho de Jesus é para todos. Então nós temos ferramentas que nos dão forças para passar esse momento, para seguir adiante. Mesmo que pensamentos de medo, de tristeza, porque as ondas espirituais do momento, a nossa psicosfera do planeta, está envolvida por esse medo coletivo. Não é? Naturalmente, a Terra já tem uma psicosfera, já possui uma psicosfera densa, escura, que é oriunda dos pensamentos
em desalinho, enfermiços de seus habitantes, encarnados e desencarnados, a maioria de nós. E agora, em especial, com esse medo, o medo da morte, as incertezas, né? E sabemos que há forças espirituais que se aproveitam do momento para nos influenciar, para não seguirmos adiante, não fazermos, não atendermos ao chamado do Cristo, né? Como o capítulo nos pede. Estamos fazendo uma introdução, de certa forma, longa, mas a gente está meditando, né? Sentimos um envolvimento espiritual muito bom nesse momento, que nos pede a isso. Pelo menos eu, Mauro Henrique, estou meditando, entende? Nesse momento em que separamos para falar dessa forma diferente, né? Agora gravada. Então eu, estou falando para mim mesmo. E nós somos inspirados. Por mais que a gente não perceba, a gente sente que há inspiração. Então, queridos irmãos, como introdução, uma introdução reflexiva, a nossa intenção é fazer com que a gente saiba o momento atual que nós estamos e o que nos compete a fazer. Todos nós cristãos, acima de tudo, né? O que nos compete a fazer? O que compete a cada um de nós a fazer? Desesperar? Se ajudar? Se procurar, acima de tudo, se abastecer de coisas boas? Se abastecer de estar na presença da espiritualidade amiga dos nossos guias? Então a nossa intenção é a questão também da vigilância do pensamento, porque o pensamento nos liga. É aqui, ó. É na mente, é naquilo que exteriorizamos, é na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, é o que alimentamos, a nossa aura, o nosso campo eletromagnético. É o que a gente sente. Então a sintonia está aqui. Numa linguagem moderna, fazendo link, né, linkando com o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados poucos escolhidos, nos colocando na posição de servo do Cristo, na posição de escolhidos. Vamos nos colocar na posição de escolhidos, por mais que talvez não tenhamos essa condição em plenitude, mas já vamos nos colocar na posição de escolhidos de Jesus. Primeiramente, na reforma que nos compete, né? A reforma íntima, trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, isso não quer dizer que mesmo orgulhosos egoístas, ainda bem doentes que somos, né? Crianças espirituais, não possamos ajudar. Não possamos. Jesus se fez o seu apostolado de início de homens simples e ignorantes, entre aspas. Estamos falando dos apóstolos. Por que ignorante, entre aspas? Porque já eram espíritos evoluídos. Foram escolhidos a dedos por Jesus porque se prepararam os apóstolos anteriormente para a missão de serem apóstolos do Cristo, assim como todos nós. Somos chamados para isso, para que sejamos apóstolos do Cristo. Mas os nossos irmãos apóstolos, Pedro, Tiago, João, não é? Mateus, Simão Pedro, né? Já falamos, eles já eram espíritos evoluídos, mas se fizeram, apagaram a sua evolução, vieram com esse, digamos, com o véu do esquecimento, de uma forma de obnubilar, acho que essa é a palavra, né?
a sua luz, os seus entendimentos, para que eles pudessem absorver o pensamento pulcro do Cristo e para que eles também pudessem dar o exemplo de ser apóstolos, porque eles se mostraram com muitas imperfeições, como todos da época, como todos de hoje em dia. Assim como nós temos nossas imperfeições e nós não somos deixados de ser chamados. E nós podemos nos colocar sempre à disposição do apostolado de Jesus. Basta que a gente queira, todos nós, independente da religião. E Jesus nos chama incessantemente. Jesus nos chama incessantemente. Fizemos uma introdução um tanto quanto longa, mas a ideia era dar para todos nós subsídios para que a gente medite onde estou, o que estou fazendo, qual a minha posição. Já podemos nos colocar como escolhido de Jesus, do Cristo, sem problema nenhum. E cada um de nós tem a sua tarefa, a sua missão, por menor que seja essa missão. Nós temos. Por menor que seja essa missão. O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, ele trata da parábola do festim das bodas, que é o item 1, que nós vamos analisar, o item 1. Né? Ele trata sobre a porta estreita. É interessante essa questão da porta estreita, né? Porque nós sabemos que larga é a porta da perdição. A perdição das facilidades mundanas que faz com que a gente acabe deixando o chamado do Cristo um pouco de lado. Um dia não tem jeito, nós vamos seguir. Né? Então, a porta estreita é uma oportunidade, é um estudo interessante que faz com que a gente trabalhe as nossas imperfeições e nos mostra que o ideal é a porta estreita das dificuldades, das provações, não é? É a porta estreita que nos leva a fazer a caridade a começar por nós, nos leva a fazer caridade ao nosso próximo, que nos leva a nos conhecer a nós mesmos. Ele fala também, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta só clamar, pedir, implorar, eu quero. Nós precisamos fazer. Né? A gente precisa fazer a nossa parte. Não basta só pedir da boca para fora. A gente precisa botar a mão na massa, agir, não é? Agir a gente está se repetindo por se melhorar, por ajudar o próximo, por fazer aquilo que nos compete, sem reclamar. E no momento atual, nessa pandemia que estamos vivendo, como a gente reclama, hein? Ai, que saudade de ir para a praia. Ai, que saudade de sair. Ai, que saudade de uma aglomeração. Uma aglomeração desde que seja uma boa aglomeração. Ai, que saudade, eu particularmente, ai, que saudade de abraçar os irmãos, de beijar, de confraternizar. Isso é que eu estou sentindo mais saudade. Esse capítulo, ele também trata muito se pedirá a quem muito recebeu. Nós vamos, isso está lá no item 10, nós vamos analisar também nesse espaço de tempo, sem correr, né? E aí vem as instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem, aquela parte, né? A quem mais tem, mais será dado, a quem menos tem, se tirará. Se nós levarmos ao pé da letra os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, fica sem o sentido, não dá para a gente compreender, né? A gente precisa tirar os véus do entendimento, compreender a necessidade que o Cristo tinha de contar essas histórias, né? E reconhece-se
o cristão pelas suas obras, verdadeiramente. Né? Não adianta falar e não fazer, ou falar uma coisa e fazer outra. Porque as obras é que serão os exemplos e que nos mostrarão quem realmente somos. Né? Então, no item primeiro, parábola do festim das bodas. Ele diz assim, deixa eu controlar o tempo aqui, sim, ainda temos um tempinho. Vai dar certo. Já deu certo. Então vamos lá. O item 1, parábola do festim das bodas, ele fala assim, vou seguir aqui pelo computador. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Interessante, né? Interessante. A análise dessa passagem é muito interessante. Sobretudo, esse final aqui interessante, né? Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. À mesa. E dando um homem que não vestia túnica nupcial, né? Que não tinha o seu perispírito com as informações do bem, do amor, com as informações, a questão do pensamento, com as informações da importância de se melhorar. Então nós precisamos estar vestidos com essa túnica nupcial. Nós precisamos impregnar no nosso ser essa vontade de a cada dia nos melhorar, de fazer o bem. É o que a gente precisa fazer. Não tem outra condição de assegurar um momento futuro para nossas vidas de espíritos imortais, a não ser pela caridade, pela prática do bem. Não somente não fazer o bem, ser neutro, não somente não fazer o mal, aliás, não basta. É necessário que façamos o bem, mas para isso a gente precisa estar revestido desse bem, a gente precisa querer.
Não é condição nossa de sermos espíritos orgulhosos, egoístas, endurecidos, vingativos, assassinos e por aí vai. Não vamos dar mais exemplos para não abaixar a vibração, que está tão boa. Não é condição nossa ficar eternamente no mal. O mal, na realidade, é um momento em que estamos. O mal, na acepção da palavra, o mal não existe. O mal, na verdade, é a ausência do bem. O mal não foi criação de Deus, não é criação de Deus. O mal é aquilo que nós infringimos as leis de Deus que estão em nós. O mal é toda vez que nós não fazemos a vontade de Deus. Não é? As suas leis estão em nós, aí é o mal, quando a gente não atende a essas leis. Nós não somos anjos ainda, mas nós estamos caminhando para isso. A gente está caminhando para isso. Então, queridos irmãos, é uma reflexão e tanta que nos foi pedido falar meia hora, no máximo 40 minutos com a prece, e já temos 24 minutos. Não dá para nós aprofundarmos. O importante é que cada um tenha subsídios para meditar em torno desse tema. Então, é importante que a gente leia um pensamento de Kardec, uma reflexão em torno dessa primeira passagem da parábola do festim das bodas. Só para a gente compreender um pouco esse sentido. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus em que tudo é alegria e felicidade a uma festa de casamento. Pelos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Olha que estudo maravilhoso. É um estudo que merece um aprofundamento, merece um seminário, sobretudo para o momento atual. Acho que nós vamos levar lá para o momento de união e oração do terceiro céu. Os enviados do Senhor são os profetas que os vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas, suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que recusam o convite, vejam bem, os convidados que recusam o convite sob o pretexto de terem de ir cuidar de seus campos e seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrestres, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. A gente tem que dar o verdadeiro valor à matéria e o verdadeiro valor à espiritualidade. Nós sempre falamos, nós somos seres espirituais com experiência material, porque assim precisa ser. Nós devemos atender às obrigações da matéria, porque é aqui que evoluímos, é aqui que necessitamos estar reencarnados para prosseguirmos, mas também evoluímos no plano espiritual. Não é? Aqui ele nos remete que precisamos viver a espiritualidade mesmo reencarnados. Não só atender o lado material, atender, dar o seu verdadeiro valor, mas viver o lado espiritual, que é a nossa essência. Nós precisamos, queridos irmãos, esse encontro com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, essa necessidade que temos de crescer, de evoluir em espírito e verdade, em amor, em benignidade. Esse sentimento que nós temos, esse sentimento que precisamos a cada dia mais fazer com que aflore, né? Da onde vem esse chamado, de onde nos toca. É Jesus que nos chama o tempo todo. Temos 28 minutos, ficamos de analisar agora, muito se pedirá a quem muito recebeu. É o item 10. Deixa eu colocar aqui que nós vamos fechar com ele. Nós vamos fechar com ele, queridos irmãos. Mas nós não tivemos a intenção
Item 10. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Nós não tivemos a intenção, nós não temos a intenção em momento algum de chamar a atenção de ninguém. E se for para chamar, que seja chamada nossa, né? Mas a nossa intenção é de reflexionarmos. Então lá no muito se pedirá quem muito recebeu, no item 10 é a passagem de Lucas 12, 47 e 48. Ele diz assim: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto, não estiver vestido da núpcia, da túnica nupcial, né? E não fizer o dele que e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Isso, olha a parábola aí. Não quer dizer que algo externo vão me castigar. Nós vamos ser castigados, mas é um bom castigo pelas provações que vamos ter que passar. É lei de ação e reação. Entende? Infringimos as leis divinas, geramos um movimento mexemos na lei de causa e efeito e vamos ter que resgatar através da ação e reação. Então, como essas leis estão em nós, esse mecanismo é natural, mas isso é bom. Hoje essas provações que passamos foi construção do passado e é para nossa melhora. Entende? Não que sejamos masoquistas. Vamos caminhar aqui, meia horinha. Então ele continua assim, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas haja confiado. Vim a este mundo para exercer um juízo. Item 11. Tá? Muitos chamados, poucos escolhidos, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João 9, 39 a 41. Interessante que nós vemos muitas pessoas privadas da visão, né? E que por num passado ter abusado dessa visão, da visão ter sido motivo de muita queda moral. Então esses irmãos, ao reencarnar, eles pedem a expiação da falta da visão, né? Para não caírem novamente em erro e evoluírem mais rápido, né? Então é uma grande maioria dessa forma. E é interessante porque agora, finalizando, nós já vamos pegar no item 12, na parte que fala assim em relação aos cristãos de forma geral, mas sobretudo nós espíritas, né? E ele fala assim, olha só, é bem já no final do item 12. Por esta sentença, se fosseis cegos, não terias pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje, né? Então, aquele que mais recebeu, mais será cobrado. A quem mais for dado, mais será cobrado. Então, quem sabe, quem conhece as leis de Deus, as leis divinas, sabe que essas leis estão em si, quem conhece a espiritualidade, quem conhece o mecanismo de evolução, que é a prática da caridade, é fazer o bem, né? É uma condição sine qua non para a nossa evolução, para a nossa condição futura, melhor condição futura, e não faz, né? E mais será cobrado. Olha,
finalizando aqui, ele vai esclarecer bem. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Queridos irmãos, não é pretensão nossa finalizar essa reflexão em torno do Evangelho, do muitos chamados, poucos escolhidos, mas que a gente possa ter deixado assim alguns momentos de reflexão para todos nós, né? Muito se tem que estudar, se tem que debater sobre os ensinos espíritas, né? Sobre o Evangelho de Jesus, sobre colocar em prática. Sabemos que não somos santos ainda, somos seres perfectíveis, mas mesmo nessa qualidade de imperfeição, podemos todos os dias, seja na nossa família, no nosso trabalho, seja onde estivermos, nos colocarmos como o discípulo chamado do Mestre, o apóstolo chamado do Mestre, o escolhido do Mestre Jesus, o escolhido para realizarmos a providência divina, para realizarmos o amor uns aos outros. Muito obrigado por essa oportunidade e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, mais uma vez, a Jesus, nosso irmão, a espiritualidade amiga que nos envolve, e agradecer por este momento. Senhor Jesus, abençoa-nos a todos, Senhor. Senhor Jesus, abençoa a nossa amada União Municipal Espírita de Petrópolis, todas as tarefas e os seus trabalhadores, Senhor. A diretoria do plano material, a do plano espiritual. Abençoa a nossa instituição, abençoa o momento em que passamos, que ainda não estamos juntos presencialmente, mas em pensamento, Senhor, estamos juntos. Abençoa as nossas melhores intenções, Senhor, para que possamos assim nos melhorar e nos doar, sendo melhor e ajudando a serem melhores. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por estarmos reencarnados e também desencarnados envolvidos com a Terra. Mas, Senhor Jesus, sobretudo, auxilia-nos a nós nos sentimentos cristãos, a amarmos verdadeiramente uns aos outros como irmãos, Senhor. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Obrigado por tudo. Agradecidos estamos, Senhor. Muita paz. Que assim seja. Graças a Deus.